Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo e hoje é um vídeo especial. Afinal, essa semana foi o nosso aniversário. Aí vocês vão falar assim: nosso? Como nosso? É da minha máquina e o meu. E eu havia prometido que quando ela fizesse aniversário eu ia mostrar ela. A minha máquina mais antiga, mais que eu gosto muito, uma máquina que eu trabalhei muito. E vamos lá, então. Aqui está ela. Ela tá sem a capa, porque a capa dela tá no outro cômodo. Tá aqui a minha máquina. Feliz aniversário, minha maquininha. Aí vocês vão falar, é maluca essa professora. Gente, tá aqui. Ela é uma Lanofix Silver Super Memória. Só tem uma coisa, eu não entendo nada de super memória. Eu não tive ninguém para me explicar sobre isso, eu não sabia, nunca mexi. A super memória dela é ativada nessa parte aqui. Tem um rolo aqui, eu não sei como funciona. Mas eu trabalhei bastante nessa máquina, tá? Ela é uma máquina muito boa. O modelo dela é o 322, é super fácil de trabalhar. Eu trabalhei bastante com ela. Mas eu fui sentindo a necessidade de ter uma máquina com frontura. E uma amiga minha, chamada Andréia, tinha uma máquina com frontura para vender. E na época eu comprei, mas isso foi muitos anos depois que eu ganhei essa máquina. Essa máquina foi um presente da minha mãe. Agora eu não me recordo se foi quando eu fiz 16 anos. Eu sei que foi por essa época. Não sei se eu já falei em outros vídeos, que eu não me recordo, porque depois que a gente passa dos 16, a gente começa a ficar esquecido. Mas, então, eu não me recordo se eu já falei para vocês algum assunto sobre esse. Eu morava em um lugar, eu tinha uns 12 anos, quando eu vim conhecer o tricô. E a minha mãe tinha uma vizinha, assim, um pouquinho longe, mas era uma vizinha que fazia tricô. Minha mãe comprou uns tricô com ela para nós. Minha mãe comprou, eu lembro de uma blusa de linha cinza, das mangas fofinha, manga curta, fofinha assim no ombro, franzidinho no ombro, que essa senhora chamada Lourdes fez para minha mãe, uma blusa muito boa. Minha mãe teve essa blusa por muitos anos. Para mim e para minha irmã, a dona Lourdes fez um conjuntinho de saia balonê com jaquetinha. Foi aí que eu conheci o tricô. Nem imaginava que ele era feito numa máquina, nem nada. Conheci o tricô. E logo depois disso aí, a dona Lourdes precisava de uma menina para ajudar ela a costurar. Ela falou assim: eu ensino como é que faz as costuras de mão. E falou com a minha mãe. Minha mãe falou: eu tenho uma menina. E lá vai eu lá para casa da dona Lourdes aprender a fazer essa costura de mão e costurar para ela. Foi muito rápido, muito simples. Inclusive eu tenho até um vídeo aí no canal, um shorts no canal, que mostra como fazer essa costura de mão. É muito rápido e prático. Então eu aprendi e comecei a costurar para dona Lourdes. A princípio, a dona Lourdes conversou com a minha mãe que iria ensinar também como fazer o tricô à máquina. Minha mãe se interessou muito porque eu era uma criança que sonhava em ser uma estilista, de fazer roupas e tudo mais. Eu, quando menor, eu sempre desenhei, eu gostava de desenhar uns vestidos, uns guarda-chuva, umas coisas assim. Então, esse era o desejo do meu coração, que ficou no meu coração, não vamos dizer a vida toda. Eu ainda sou apaixonada por costura, por roupas e tudo mais, por fazer, né? Algumas não combinam com o meu estilo, mas as que combinam, eu faço para mim. Então, eu fui ali aprender com a dona Lourdes e fazer as roupas, fazer a costura para ela. Aí, infelizmente, ela não teve paciência para ensinar a fazer o tricô, então eu não pude aprender. Mas eu aprendi a costurar na mão, a fazer a costura normal e a costura invisível. E aprendi e ficou muito bom. Só que depois, logo, a dona Lourdes arrumou uma outra menina que
limpava a casa para ela também. Para mim não dava tempo de limpar a casa e fazer os tricô. Por quê? Porque eu tinha 2 irmãos bem pequenos, né? Um tinha, sei lá, uns 3 anos, o outro tinha mais ou menos um ano e meio, quase 2, e eu ajudava a cuidar também. Então era bem corrido, minha mãe trabalhava fora. E essa moça que a dona Lourdes arrumou, ela limpava a casa para ela e ainda costurava as roupas na mão. A dona Lourdes preferiu ficar com ela. Então assim foi. Eu parei de ir, mas eu aprendi, eu costurava quando eu não ia lá na casa dela, assim, para ficar aquele período das 7 da manhã às 10 da manhã, eu levava as roupas para casa e eu costurava, eu era muito rápida para costurar a mão e ficava muito bem feito, ela gostava muito, mas mesmo assim, ela não pôde continuar comigo, ela precisava de uma pessoa que ajudasse mais e não era possível para mim, né? Então eu parei. Aí passaram-se algum tempo, assim, alguns meses, meus pais se mudaram daquele lugar, foram morar num lugar que era mais sítio ainda, que ali já era, ainda era sítio, mas já estava começando a ter um loteamento. Meu pai preferiu ir morar no sítio mesmo. Foi quando minha mãe conheceu esqueci o nome dela. Peraí que eu vou lembrar. Ah, gente, não consigo lembrar o nome dela. Eu sei que meu pai falava assim, sabe? Eu vou falar, vocês vão rir, mas não é maldade, tá? É assim, meu pai falava que ela parecia uma araponga. Sabe aqueles passarinhos bem branquinho, assim, bem fofo? Então, ela era uma senhorinha, assim, muito charmosa e tinha um cabelo branquinho, branquinho. Então, ela era dona de uma máquina, ela era uma tricoteira, mas eu não sei qual era o motivo, porque eu não cheguei a estar presente na conversa. Eu sei que ela queria vender a máquina. E minha mãe comprou essa máquina. Com muita dificuldade, essa máquina custou 100. Agora, eu não sei que dinheiro que era, se era 100 cruzeiro, que eu também não me lembro, mas eu acho que era provável ser 100 cruzeiro. Minha mãe comprou essa máquina dela, veio com uma revista, algumas cartelas e alguns acessórios. E então eu ainda não sabia fazer tricô. E tinha lá na onde eu morava anteriormente, quanto tinha, né, gente? Gente, tinha pra cá, tinha pra lá, vocês vão rir. Tinha uma senhora chamada Dinorá. E a Dinorá fazia tricô também. Era lá no lugar onde eu morava anteriormente. E agora a Dinorá, passado, sei lá, um ano mais ou menos, a Dinorá precisava de uma moça para ajudar. E a minha mãe ficou sabendo disso pela uma outra senhora chamada Dona Maildes. E lá vai eu. E eu ainda não sabia fazer o tricô. Fui para lá, a Dinorá, que eu falo irmã Dinorá, que era, eu conheci como irmã Dinorá. A irmã Dinorá falou assim, eu ensino a fazer, você vai passar uma semana aprendendo a fazer e depois você vai ficar fazendo para mim. Oh, ótimo, é o que eu quero. Eu fui. Gente, pensa numa senhora tão abençoada, irmã Dinorá, um amor de pessoa. Ensinou em uma semana, ó, é milagre de Deus, tá? Isso não é normal, alguém aprender a fazer tricô uma semana. Milagre de Deus. Ela ensinou a fazer calça, blusa e saia. E eu aprendi a fazer naquela semana. Quando chegou no final, na sexta-feira, ela falou pra mim assim: hoje você vai fazer um conjuntinho do seu tamanho. Você vai fazer uma saia e blusa do seu tamanho, manga fofinha. E aí eu fui fazer, né? Ela falou assim, tinha as cores lá, que era um rosa goiaba bem bonito, com uma faixa preta, uma não, 2 faixas pretas na frente. E ficou muito lindo. Aí a continuidade de ir fazendo, ela falou que aquele conjunto seria para mim. Que ela não ia me pagar aquela semana, mas ela ia me dar aquele conjunto. Aí eu fiquei pensando assim, eu falei, gente, mas como pagar? O combinado foi que ela ia me ensinar, ela não ia me pagar, mas ela ia ensinar. E ela ainda tá me dando um conjunto? Aí rapidamente eu fiz os cálculos, eu falei assim, gente, tá saindo mais do que pago, uma semana um conjunto lindo desse. Ai, meu Deus, eu fiquei encantada com aquele conjunto. E uma lã boa, boa, que vocês não têm ideia. Eu não sei se ainda tem essas, porque eu não vi mais o nome, a marca dessas lãs. Tinha lã Caribê,
e tinha Santista. Eu penso que aquela era a Santista, não me recordo muito bem, mas parece-me que era uma lã Santista. Ah, mas ficou muito bonito. E durou tanto tempo, que eu acho que aquele conjunto durou mais de 15 anos. Aí vocês vão pensar assim, ué, mas essa menina não cresceu, não engordou? Não, gente. Eu não passei na fila da engorda e nem na fila do crescimento. Eu sou uma mulher pequenininha e magrinha. Então, eu amei aquele conjunto. E depois eu continuei trabalhando com a irmã de Nurá, era uma pessoa muito abençoada, muito boa mesmo. Muito amorosa, muito boa, muito trabalhadora. E ela tinha uma filha, ela tinha não, tem, né? A menina mais velha dela que chama Elaine, uma ótima tricoteira. E era muito bom trabalhar lá. Eu ria demais, me divertia muito. A gente apostava quem conseguia remalhar sem olhar. A gente remalhava, tirava a peça da máquina remalhando, sem olhar para as agulhas, conversando. Às vezes a irmã de Norá ficava brava que a gente estava conversando, mas o serviço saía. Naquele tempo fazia das 8 da manhã às 4 horas da tarde, fazia 4 peças, às vezes 2 blusas, 2 calças ou saia, fazia 4 peças naquele tempo. Imagina, 4 peças das 8 da manhã às 4 da tarde, ainda parava para tomar café, ainda parava para almoçar, e o almoço era uma delícia. A irmã de Norá é mineira, faz uma comida, ó, excelente, e era muito bom. Mas a bênção maior na minha vida, de todas essas bênçãos, foi através da minha mãe. Que eu agradeço a minha mãe que ela me deu essa profissão. Ela não teve condição de pagar uma faculdade para mim ser uma estilista. Ela não teve. Minha mãe cuidava da família, né? Ela que trabalhava para cuidar da família. E ela se esforçou bastante e me deu essa máquina. Por isso que eu tenho essa máquina até hoje, não quero desfazer dela, ela tá velhinha. De vez em quando eu ainda uso ela. Tem aí no canal, no shorts, tem um conjuntinho para bebê, toquinha e sapatinho amarelinho. Eu fiz nessa máquina, eu fiz para as minhas sobrinhas gêmeas. E eu de vez em quando ainda uso essa máquina. Não uso constantemente porque a maioria das vezes eu uso a frontura, então a frontura é na outra, que é na Eugene. Mas eu tenho essa máquina aqui, ela é uma bênção que a minha mãe me abençoou. Agradeço muito a Deus pela minha mãezinha, que me deu essa profissão, que se esforçou para me abençoar com essa máquina, e foi nela que eu trabalhei a minha vida toda. Não ganhei muito, tá, gente? Eu não ganhei muito, eu morava no sítio, não tinha acesso a muitas pessoas, mas Deus preparou os meus clientes, sempre eu tive o que eu precisava. Deus sempre me abençoou, enviando encomendas para mim. Para vocês terem uma ideia, na bênção de Deus, que a bênção do Senhor enriquece, não acrescenta dores, é assim que a palavra dele fala. Teve um ano que tinha um casamento, e era no final do ano, o casamento ia ser em dezembro, vocês sabem que dezembro é super calor. E de repente, apareceu uma pessoa lá no portão de casa chamando, queria encomendar comigo 2 conjuntos para crianças gêmeas. E eu olhei assim, eu falei, meu Deus, com calor desse. E eu não tinha dinheiro, aquele tempo era um período que eu não estava trabalhando, porque eu trabalhava mais com lã e linha. Naquele tempo era mais difícil, assim, alguém queria alguma coisa de linha. E essa senhora foi lá, encomendou esses 2 conjuntos, e com o dinheiro eu pude fazer a minha roupa para mim ir pro casamento, comprar sapato, e foi uma bênção. Então a bênção do Senhor enriquece e não nos traz dores. E é verdade. Então Deus sempre me abençoou, ganhava pouco, mas Deus sempre me abençoou. E foi a profissão que Deus preparou para mim. E eu amo tricô. Hoje em dia, gente, eu já não trabalho mais como eu trabalhava antes. Eu precisei me mudar de lá daquele lugar. Eu vim morar num lugar que é muito quente por causa do serviço do meu esposo. Eu ainda faço algumas coisas para cliente que eu tenho lá, mas é bem mais raro. Eu tô pensando em colocar uma lojinha na Shopee, mas ainda não deu certo, né? Deus ainda não preparou, mas eu tô aqui, tô ensinando vocês, tô ensinando minha filha devagar. E esses vídeos, assim, principalmente, eu agradeço a Deus por vocês
tem tido um carinho comigo especial, tem algumas mensagens aí, que Deus abençoe vocês, que vocês aprendam. Mas eu também quero deixar esses vídeos para minha filha, se de repente um dia ela quiser fazer tricô, e eu não tiver mais por aqui, porque eu já sou, assim, bem velha, já tive uma criança já sendo velha. Então, se eu não tiver mais por aqui, vai ter os vídeos para ela poder ver e aprender. Então, é por isso. Mas eu agradeço a Deus por essa bênção que foi a minha mãe. A minha mãezinha é uma bênção na minha vida, eu amo muito a minha mãe. E ela me abençoou com essa profissão. E tá aqui, gente, é a minha maquininha velha, que é uma bênção, tá? Muitas pessoas não dão valor a uma tricoteira, que eu não tive muito valor não, tá? Mas é a minha... eu amo fazer artes em tricô. E é isso, gente, meu aniversário, tá? Eu fiz 50 anos essa semana. Eu tentei postar o vídeo no dia do meu aniversário, mas infelizmente aconteceu uma coisa triste, depois não deu certo mas eu acabei que perdi o vídeo, porque o celular ficou com a memória cheia, aconteceu alguma coisa e eu perdi o vídeo. Aí hoje eu tô gravando de novo, é isso. Então, feliz aniversário pra mim e pra minha máquina, que provavelmente tá fazendo uns 34 anos comigo. É isso aí, gente. Cuidem bem das máquinas de vocês, tá? Não desfaçam por qualquer coisa. Se vocês tiverem, não tô usando, vou largar ela empoeirando. Não, limpa ela direitinho, tira as agulhas, coloca as agulhas no querosene, pode pôr dentro de um pote no querosene que vai conservar, tá? Eu já fiz isso com essa máquina aqui, eu já cheguei a tirar todas as agulhas dela, coloquei no querosene, porque a máquina estava fechada. Mas o bom é, se vocês for guardar, vocês não guardar ela fechada com aquela tampa, porque ela pode suar e enferrujar. Coloca um paninho, faz uma capinha bonitinha, coloca nela, para poder, se ela estiver fechada, se vocês não estiver usando, tá? Mas uma máquina dessa é uma bênção e tá aqui a minha bênção, que Deus, usando a minha mãe, me abençoou. É o nosso aniversário. Pessoal, Deus abençoe vocês, tá? O vídeo de hoje é assim, tá? Mas no próximo nós vamos aprender mais um pouquinho. Um beijo e tenham um dia de paz.